O professor Dante Galef é um dos nossos convidado especial do debate da Mão de Prosa, Porque a Beleza Importa, que vai acontecer dia 22 na Casa dos Carneiros. Para quem não sabe, Dante Galef é filho de Romano Galef, que é um filósofo e crítico de arte italiano radicado no Brasil, e ele foi o fundador da cadeira de Estética na Universidade Federal da Bahia. Na verdade, ele foi o primeiro a implantar este campo do conhecimento nas universidades brasileiras. E, por uma feliz coincidência, Dante Galef, filho de Romano Galef, que foi professor de Estética de Elomar Figueira Melo no curso de Arquitetura em Salvador. E, Dante, essa coincidência, você imaginava que fosse acontecer algum dia? Como é que você vê isso? Eu vejo como um acontecimento. Um acontecimento é algo inesperado. Não pode ser calculado pela razão. Então é um presente, é algo que vem ao encontro, num encontro feliz, né? Vejo como um encontro feliz. E tanta coisa mais importante para se debater. Discutir a beleza, isso é importante? Olha, o que é importante, o que não é importante? Quem decide a importância das coisas? Então, se a gente compreendermos que nós é que devemos decidir a importância das coisas, no momento em que se discutirá a beleza, é porque ela é um eixo que está ressurgindo com força para as nossas, quer dizer, algo que nos poderá ocupar reflexivamente de uma maneira investigativa e de uma maneira também de nos proporcionar experiências. Então, é algo que não está acontecendo à toa. A partir do momento que foi o Elomar que concebeu essa possibilidade de se discutir a beleza hoje, num mundo que não está nem aí, ou não se importa pela beleza de um ponto de vista mais essencial. É um mundo em que tudo vale, é um mundo em que qualquer coisa pode ter aparência daquilo que na sua essência não é. Quer dizer, de repente vivemos um mundo de imagens, né, um mundo de aparências, em que a beleza ela pode até ser vivida, porque ela é uma dimensão constitutiva, digamos, da experiência humana, mas ela está desvalorizada de um ponto de vista de mercado e digamos, de produção cultural de massa. Então, vivemos uma crise da beleza, que também é uma crise da civilização, é uma crise dos valores que essa civilização ocidental produziu. Então, é importante, sim, discutirmos a beleza num momento como esse. É um momento de tanta tragédia e de tanta, digamos, aflição, porque o mundo vive a aflição de um parto, provavelmente, de algo muito grande, mas que não se compreende de todo no momento. Então, não é fácil a vida que estamos vivendo contemporaneamente no mundo. É um mundo desigual, é um mundo de guerras e de conflitos de toda espécie, e é como se a humanidade estivesse sendo negada a cada instante. E o capital triunfando sempre mais, né, de um ponto de vista de proporções. Enfim, de repente, o que é a beleza? Por que discutir a beleza? É uma questão que vai nos ocupar, e vai nos ocupar de uma forma aberta, né? Ao mesmo tempo... Bela. Espero. Bela terá que ser bela, né? Digamos, do ponto de vista da forma como ela vai acontecer. Primeiro porque ela é um momento, eu imagino, de acolhida, né? De amigos, de pessoas que têm afeto umas pelas outras, e que vão debater um tema que nos atravessa. E vão debater a partir de seus pontos de vista, de suas perspectivas, mas de forma harmoniosa, né? Calorosa e amorosa, vamos dizer assim. A beleza reclama o amor, reclama a amorosidade, porque senão seria uma negação da beleza, não a amorosidade, né? A gente sabe que hoje o senhor dedica-se o senhor tem dedicado a sua carreira acadêmica, né? Pesquisa, dentre outras áreas, né? A estética. Arquiteto, não é isso? Também, de formação. E então a gente tem... Elomar também é arquiteto e tem uma visão sobre estética baseada em alguns princípios, né? Apreendidos na escola de arquitetura.
E Elomar acabou de lançar uma publicação, A Era dos Grandes Equívocos, onde ele questiona, né, a beleza no presente século também. E, segundo Elomar, há uma desconstrução sobre esse pensamento, né, o que é a estética. O senhor se complicia também deste pensamento elomariano, que talvez tenha começado lá na Semana de Arte Moderna, essa desconstrução? Olha, a desconstrução existe, mas ela existe por motivos variados. E é preciso que a gente pontue cada um deles. Então não é à toa que a desconstrução emergiu. Ela emergiu a partir do momento em que o mundo eurocêntrico perdeu a sua centralidade, similar ao fenômeno do geocentrismo da Idade Média. A Terra era o centro do universo e se imaginava que, sendo o centro do universo, o ser humano era a criatura mais importante da criação do universo. Então, no momento em que você está desconstruindo, está falando de desconstrução, você está falando de desconstrução de uma centralidade que cabia a poucos, a uma minoria, o acesso. Em virtude também de todo o processo histórico da modernidade, sobretudo pela industrialização e pela capacidade de reprodução técnica. A técnica produziu o processo de reprodução. Então, a indústria cultural se apossou desses meios estéticos, porque o ser humano é um ser estético, ou seja, é um ser sensível, ele é um ser corporal. Então, a estética é compreendida como um campo de constituição. Então, no momento em que você tem a desconstrução, que começa no Brasil com o movimento da arte moderna, vamos dizer assim, é um reflexo de um momento histórico de contracultura, vamos dizer assim, da contracultura hegemônica. Porque a arte, como ela foi concebida, do ponto de vista da sua realização, está além daquilo que os teóricos definiram, se apossaram. Porque é um bem, como diz Elomar, a beleza não tem definição, quer dizer, a beleza não tem como você dizer o que é a beleza, é algo de uma natureza mais transcendente, nos atravessa, quer dizer, melhor dizendo, o belo, não é a beleza, ele fala do belo. Então é preciso compreender isso, a desconstrução nas relações de poder, muito mais do que a desconstrução propriamente do belo, porque é impossível alguém querer desconstruir o belo, desconstruir aquilo que constitui a harmonia intrínseca das coisas, da natureza e do universo. Então, agora, desconstruir aquilo que foi criado por mãos humanas e mantido por relações desiguais de poder, isso é possível. Então eu vejo a desconstrução como um movimento necessário para a retomada de um vigor criativo que ficou limitado a poucos, a uma minoria, e a uma cristalização de modelagem estética que, de repente, passou a ser uma repetição. É como se você não pudesse mais criar, e não pudesse mais criar num sentido de uma inovação, de uma criação radicalmente nova. Né? E isso a gente sabe que não é assim. Então, a desconstrução é preciso compreendê-la como um movimento de contracultura que vai bater de frente numa muralha de uma elite cultural que detinha os valores estéticos, mas valores estéticos já de decadência. Então vejo que a desconstrução ela se orienta no sentido de atacar aquilo que é decadente, porque ninguém pode ter a pretensão de supor que o belo em si seja algo desnecessário. Só uma pessoa insana, ou achando que é o belo que ela conhece como representação de expressões que a história produziu. Então eu vejo que é preciso termos uma via de mão dupla na avaliação dessas questões. Tem um lado positivo e tem um lado negativo, né, que se dá do ponto de vista da apropriação da indústria cultural, do modo como se usa da imagem e se desconstrói, não para construir ou para permitir a eclosão de uma criação nova. Penso aqui, eu lembro um pensador como Nietzsche, que disse que para você criar algo de novo, você tem que estar ou vivenciar o caos. É o caos que pode propiciar o advento de uma nova estrela. E do ponto de vista de um processo criador, é isso que ocorre. Aquele que não passa por uma saga de busca intensa, não tem como alcançar um êxtase criativo, um êxtase de beleza. Então a beleza não é algo que eu posso comprar no supermercado, não é o belo. Não é algo que eu possa
ter nas minhas mãos imediatamente, porque é algo de uma sutileza maior, do ponto de vista da constituição inteligente das coisas, né? Então eu acredito que a vida da natureza possui uma inteligência que escapa à medida humana. É tudo inteligente, as coisas, a natureza toda é uma inteligência corporativa de agregação e de transformação permanente. Nada escapa, tudo é processo transformativo. Então, olhando por esse prisma, mais do que nunca precisamos repensar o que é essa categoria, ou essa dimensão da beleza, ou do belo, nas nossas vidas. Não para seguirmos um modelo ideal fora de nós, mas para encontrarmos a nossa face, encontrarmos aquilo que ressoa no mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Esse seu pensamento, essa sua percepção sobre a estética e sobre a beleza é influenciada diretamente da visão que seu pai, Romano Galeffi, tinha e tem sobre a estética? Eu tive uma influência muito grande, inclusive eu fui discípulo dele por um tempo. Eu aprendi com ele muitas coisas. Aliás, eu estudei a obra dele toda, eu mergulhei, bebi, absorvi tudo. Mas também verifiquei que seria necessário fazer ajustes próprios do meu tempo, que não era o tempo dele. Ele teve uma formação filosófica europeia, marcada pelo historicismo daquela época e pelas matrizes da filosofia hegeliana, filosofia kantiana. Mas ele já foi uma pessoa que seguiu também a linha de Bergson, que é uma linha que abre para uma compreensão de intuição, de criação da natureza extraordinária. Então eu bebi muito e aprendi muitas coisas da concepção estética, mas também precisei ir além do que eu havia recebido, porque até ele dizia isso, é preciso que aquele que recebe algo de alguém vá além, consiga extrapolar aquilo que recebeu, porque senão é como se tivesse simplesmente deixado as coisas no mesmo patamar, sem acrescentar nada. Então eu me vi movido a ter que atualizar o campo e lidar com a cultura da minha cultura contemporânea. Então eu tive que investigar outras coisas que me permitiram compreender um pouco mais, porque a gente só compreende um pouco mais, porque os mistérios são muito maiores do que a razão humana gostaria de admitir. E eu vou por essa linha. Acho que nós humanos não somos o centro do universo e nem somos a criatura mais importante do universo. Somos apenas um ser em situação, mas que não tem esse privilégio, essa primazia. Então eu sou da opinião de que o que nós sabemos é muito pouco e que nós precisamos esvaziar a nossa vaidade para que o conhecimento seja acessível, não de uma forma artificial, mas de uma forma que implica num esforço e numa conquista permanente, né, em uma renovação infinita. É como se a gente necessitasse a cada dia acordar e afirmar o vigor do estar vivo. Então é preciso renovar. Então, para dizer que eu fui, dentro dos meus limites, seguir outros caminhos, seguir outras trajetórias, inclusive cheguei à desconstrução. Cheguei ao pensamento nietzschiano, cheguei ao pensamento mais contemporâneo, que de repente bate de frente a toda a construção metafísica que sustentou o ideário, a ideologia ocidental. Mas ao mesmo tempo não jogo nada fora, não jogo essa tradição fora. Ela faz parte, ela me constitui, só que não é uma faceta, não é o todo, né? Então aprendi também a contemperar, a compreender as coisas por relação e por aproximação, e não por decreto ou por juízo absoluto. Aliás, juízo absoluto nunca mais, é como dizer, não podemos ter juízo absoluto sobre as coisas, apesar de podermos ter convicções absolutas, mas elas são nossas, elas vêm do nosso esforço e da nossa elevação espiritual. Então eu não posso transmitir isso para ninguém, eu posso comunicar, mas não posso fazer com que o outro entenda exatamente o que se passou com o processo de alguém que subiu uma montanha árdua e alcançou o cume dela. Professor, esse debate promete ser bem quente, né? A gente vai ter um banquete filosófico, na verdade, né? Com Elomar, professor Dante, também o professor Vitor Meirelles, que está vindo lá do Rio Grande do Norte, e além de uma plateia, né? Bem especial.
E é um banquete filosófico, né, realmente. Como que o senhor, o que o senhor tem a dizer desse encontro? Como que o senhor recebeu o convite? Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrado. E para mim é uma oportunidade de estar com pessoas que eu admiro profundamente. O Elomar é uma pessoa que eu admiro extremamente, acho que é uma referência de ser humano, e de ser humano criador, de poeta, de músico, de pensador. Então, para mim, é uma honra estar nessa seara, convivendo com essas pessoas, aprendendo com elas e colocando também aspectos que eu consigo compreender como válidos, mas não para serem verdades ostensivas, e sim pontos de vista que podem contribuir nessa discussão. A gente agradece, né, essa participação aqui do professor Dante, lembrando que esse encontro, essa mão de prosa é aberta para estudantes, profissionais da área de história, filosofia, arquitetura, e mesmo você que não está na academia, né, que se interessa por essa discussão, né, rica e valorosa. E dentre os participantes, a gente pode citar pessoas de Brasília, de Recife. Teremos o artista plástico e arquiteto também, Juraci Dória, de Feira de Santana, juntamente com Selma, que é também profissional da área. A professora Darcília Simões, do Rio de Janeiro, que é especialista, pesquisadora também na área da semiótica, que tem um trabalho sobre o dialeto sertanejo, né, que a Elomar trabalha na sua obra. Então a gente tem assim, um leque, né, uma plateia também especialíssima e que pretende realmente marcar, né, todo esse evento. O dia será coroado com a noite de concerto também, né? Um belo concerto com a participação de Alisson Menezes, João Arruda, Elomar e João Omar também estarão no palco, então vai ser realmente grandioso e belo. Você que ainda não fez sua inscrição, as informações estão abaixo aqui dessa postagem e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida e aguardo você. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, antevendo aquilo que poderá ser, mas seguramente será muito além do que hoje se disse, eu mesmo espero isso, também porque vou ouvir os companheiros que irão falar com toda a abertura e seguramente poderei dizer outras coisas que não se passaram aqui nessas circunstâncias, quer dizer, não emergiram, né, do ponto de vista do que é essa ideia da beleza, do belo. Né? Mas fazendo essa diferenciação, né, de que é preciso o aspecto histórico da construção humana e os valores que são valores do Criador, né, vamos dizer assim, que estão acima de qualquer manipulação. Eu também acredito nisso, mas por acreditar nisso, não coloco isso em xeque, eu nem discuto essas questões. São questões de fórum íntimo, que é como a crença em Deus. É uma questão de fórum íntimo, se você levar para a praça pública para debater sobre isso, elas se desfazem, né? Na praça pública a gente vai discutir sobre outras coisas da vida prática humana. Então acredito muito nessa possibilidade de estarmos reunindo forças e que vão expressar uma intensidade de beleza contaminante, né? No sentido de irradiante, para aqueles que estarão presentes, para aqueles que puderem ter acesso a essa memória, a esse instante, sem ocaso, vamos pensar assim.